para as pessoas entenderem o impacto que esse problema traz numa construção, não é só a infiltração, um possível vazamento que pode acontecer, mas esse é um problema que, inclusive, no meu ponto de vista, não ficou claro para as pessoas ainda como deve ser feito. Eu acho que esse podcast ele vai com essa ideia de tentar deixar isso mais esclarecedor. Perfeito. Porque as pessoas hoje, quando chegam nessa etapa, como eu falei, de fixar a estrutura ou de fazer a impermeabilização, ainda se tem uma dúvida. Não é uma lógica, por exemplo, assim, quando eu for impermeabilizar piscinas, eu tenho que ver isso, 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 isso. Dado isso, a solução é essa. Não, é uma dúvida. Aí você vai, cutuca uma de um jeito, cutuca a outra de outra forma. Então não ficou claro para as pessoas. Tá, perfeito. Né? Vamos partir do seguinte pressuposto. A norma, que é o que dá todo o embasamento para a gente, é uma norma recente. 16325. Tá? Essa norma ela tá vigente, se eu não me engano, desde 2011 ou 2017. Então, todas as edificações que foram implementadas antes da vigência da norma, você concorda comigo que não existe uma obrigatoriedade de execução de um sistema padronizado? Tá? Então, é muito difícil para a gente da área de patologia conseguir responsabilizar uma construtora disso. Só que a gente tem que responsabilizar alguém. E quem que é o responsável por isso? O condomínio. Que lembra da conversa que a gente teve lá no passado, de que o síndico, ele não é capacitado para tal função, ele contrata alguém capacitado para isso que vai indicar. O seu edifício não tem ancoragem. Seu prédio foi entregue antes da legislação da norma técnica, então o condomínio precisa se adequar. Então, esse é o primeiro ponto. A norma, ela é recente. Então, o que faz a gente ter um embasamento de como isso funciona é novo. Bom, o que deve acontecer, tá? Não existe uma regra normativamente falando de quem vem primeiro, de quem vem depois. É muito mais uma condição de bom senso e de boa prática. Vamos pensar comigo. Do mesmo jeito que você sobe uma estrutura de concreto e depois vem fazendo fechamento de alvenaria, para depois vir colocando os demais sistemas, a mesma coisa funciona em relação à ancoragem. Se você tem que fazer um chumbamento químico em um elemento estrutural, eu não tenho como chumbar algo num elemento que não existe. Começa por aí. Primeiro passo, então, estrutura. Segundo lugar, se eu tenho que fazer a instalação numa laje em que eu tenho outros subsistemas, eu preciso entender a depender do sistema, o que é mais interessante para mim. Por exemplo, eu vou fazer a instalação da ancoragem sempre numa cobertura. Vamos pensar numa condição de um edifício que não tem apartamentos duplex, uma cobertura, né, de laje de topo. Eu vou ter, sei lá, um rooftop na cobertura. Uma área comum do prédio é na cobertura. Eu vou ter que ciclar ali durante o período de obra com muitos empreiteiros de muitas áreas diferentes, não somente a impermeabilização. É diferente, por exemplo, de uma área, de uma edificação que eu tenho só cobertura telhado e eu só vou impermeabilizar calha e minha ancoragem vai ser na viga de bordo. Então, assim, são condições e condições que me indicam quem vem primeiro ou quem vem depois. Então, não tem uma regra para isso. Uhum. O que a gente precisa entender é que o contato, né, o ponto de dessolidarização entre a ancoragem e o sistema de impermeabilização, isso independe de quem vem antes e quem vem depois. Esse cuidado, ele tem que acontecer, tá? Então, trazendo aí vários cenários para responder sua pergunta, se eu faço, por exemplo, uma edificação nova do zero, nesse exemplo que eu trouxe, telhado, não tem apartamento duplex, eu instalo primeiro a ancoragem para depois vir... eu instalo primeiro a ancoragem para depois vir com a impermeabilização. Por quê? Porque eu consigo fazer o chumbamento adequado na estrutura, eu consigo garantir a altura de embutimento, porque eu ainda não tenho camadas, a gente tem regularização, proteção mecânica, que por mais que no projeto a gente tenha aquilo especificado numa medida bonitinha, na prática às vezes foge, né? Então a gente tem ali a medida certinha, a espessura de laje, a gente consegue fazer uma proteção na barra para entrar com a impermeabilização. Eu vou trabalhar um arremate nessa ancoragem muito semelhante a um arremate de tubulação, que é o que já acontece no sistema de impermeabilização. Então é muito mais fácil de eu conduzir quando eu instalo a ancoragem antes da impermeabilização. E aí a gente vai para um outro cenário, que é o cenário já existente. Tem uma impermeabilização instalada. Vamos fazer interferência para passar a ancoragem? Nessa condição a gente entra em outros quesitos, né? Essa impermeabilização já está em uso? Não está em uso?
Foi aplicada agora? Não foi? Foi testada? Foi validada? Porque às vezes, no ponto que a gente vai instalar a ancoragem, eu te garanto que não vai ter infiltração, mas e o resto? E o sistema de impermeabilização que está sendo usado? Sim. Ô Anderson, olha que legal, né? Quando a gente pensou em fazer esse tema aqui, eu até coloquei como tema do podcast como fixar estruturas em laje impermeabilizada. E aí ela tá falando de ancoragem, e ela falou de ancoragem de cobertura. Mas a minha realidade não é tão predial mais. Eu vim do prédio e eu sei da ancoragem que você tá falando. Mas a minha cabeça hoje pensa muito no guarda-corpo. Perfeito. Pensa muito em suporte para placa solar, né? Poste metálico, que seja de iluminação, seja para algum outro efeito. Um pergolado que você quer colocar, às vezes, em cima de uma laje lazer. Então, esse podcast aqui, ele vai ter que se estender, tá? Sim. Para esses outros elementos estruturais que eu acabei de citar e não só a ancoragem. Então, vai ser de muita valia para quem chega nesse momento de decisão, né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.